Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo de período composto, tá? Praticando alguns exercícios de aprofundamento. Lá na atividade na semana passada, o foco era a formação e a reestruturação do período composto, o qual pode ser classificado em período composto por coordenação ou subordinação. Vamos começar? Então tá bom. Aqui nessa atividade, pessoal, nós temos muitos exercícios, tá? Para a gente aprofundar no que vem aprendendo. E, como sempre, nós teremos esses quadrados aqui amarelos explicando. O que nós precisamos lembrar, né? O que é o período composto? O que é período? Período é toda oração. E o que é uma oração? Toda frase que tem um verbo, ela é uma oração, tá? Nós temos o período simples e o período composto. Período simples, apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo. Período composto, duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos, tá? O período composto por coordenação, gente, ele é composto, né? Então, nós temos duas orações, dois verbos, e as frases em si são independentes uma da outra, ok? Então, uma frase não depende sintaticamente da outra. Quando eu falo sintaticamente, eu quero dizer que para uma ter sentido, que uma não depende da outra para ter sentido, tá bom? E aí, aqui no caso, nós temos esse exemplo, né? Que o homem levou o carro, não roubou. Primeira oração, o homem levou o carro, ok. Não o roubou. Quem não o roubou? O homem, ok. Perfeito, tá? Uma frase não depende da outra e assim sucessivamente. Já o período composto por subordinação ele existe nesse período, né? No período composto por subordinação, as frases apresentam uma relação de dependência, tá? O que é isso? Uma relação de dependência como? São duas orações ou mais, ou seja, dois verbos, né? E elas dependem sintaticamente uma da outra, tá? Para ter sintaticamente, quando eu falo sintaticamente, eu quero dizer que elas dependem para dar sentido para uma frase ter sentido, ela depende de outra frase, como aqui no exemplo, né? O homem pensou que o seu patrão tivesse viajado. Se eu cortar aqui, o homem pensou, tem sentido? Não. Seu patrão viajou? Também não tem sentido. Então, para essa frase ter sentido, ela depende dessa, e para essa frase ter sentido, ela depende dessa, tá? Pode acontecer da segunda frase, da primeira frase ter sentido, tá? Mas a segunda frase não ter sentido sem a primeira, como naquele exemplo que eu dei a semana passada. Não fui à festa porque estava doente. Se eu falar não fui à festa, beleza. Agora, estava doente, não tem sentido. Então, a frase principal, que é não fui à festa, tá? Ela dá sentido à segunda, a oração principal, ela dá sentido à segunda oração, ok? Aqui, pessoal, nós temos vários exercícios, tá? Então, vamos lá. Falando sobre coordenação, logo abaixo da período simples, aqueles formados por apenas uma oração.
Sua tarefa será transformá-los em composto e dizer se em todos eles o período formado é coordenado ou subordinado. O que eu vou usar para ligar o meu período? O que eu vou usar? Então, pessoal, eu vou usar conjunções para ligar um período ao outro, tá bom? Então, conjunção e, mas, pois, que, todavia, entretanto, porque, ou, por isso, portanto. Então, aqui nessa atividade, vocês vão transformar um período simples em período composto, tá? E vocês vão, usando essas conjunções, e vocês vão me dizer se ele é um período composto por coordenação ou subordinação, tá? Ele é um período independente ou dependente. Questão 2. Observe o modelo e transforme o substantivo destacado em oração, em verbo. Depois, diga se os períodos foram formados por coordenação ou por subordinação, tá? Modelo. Espero a sua colaboração. Espero que você colabore. Precisamos da sua ajuda. Precisamos que você ajude, tá? E aí vocês vão falar se esses períodos foram formados por coordenação ou subordinação, e assim sucessivamente, tá? 3. Observe o período abaixo e responda ao que se pede. Penso, logo existo. Então, aqui vocês vão responder quantas orações compõem e quais são elas. Qual palavra é usada para ligar os verbos? O período foi formado por coordenação ou subordinação? Pensem bem, hein? Observe a tirinha abaixo para responder ao que se pede. Questão 4. Quero que faça uma dieta sem gorduras. Como vou saber o que tem gordura e o que não tem? Se o gosto for bom, cuspa fora. Tá? Na primeira tirinha há um período, identifique-o. Na sentença, quero que faça uma dieta sem gordura. Quais são os verbos? O verbo querer possui sentido completo? Se não, diga qual é o seu complemento. Identifique a palavra que liga o verbo querer ao seu complemento. O fio dental ajuda na limpeza dos dentes. Claro, o fio dental alcança onde a escova não chega. Em casa sempre usamos. O papai só não gosta que a mamãe use na praia. Após ler a tirinha acima com atenção, responda ao que se pede. Os personagens usaram 2 períodos simples em suas falas. Identifique-os. Quais são os 2 exemplos de período composto? Os verbos alcançar e gostar possuem sentido completo? Se não, quais são os seus complementos? Identifique as palavras que ligam o verbo alcançar e gostar aos seus respectivos complementos. Explique o humor presente na última tirinha. Identifique a palavra responsável pelo duplo sentido. Logo abaixo, há um período composto por coordenação. Sua tarefa será transformá-lo em simples, em contar os seguintes elementos de cada oração: sujeito, verbo e complementos.
O dia está agradável. Devemos aproveitá-lo. O dia está agradável. Devemos aproveitar o dia. E assim sucessivamente. Primeira oração, sujeito, dia, verbo, está e complemento agradável. Segunda oração, sujeito, oculto, nós, locução verbal, devemos aproveitar. Locução verbal é quando nós temos dois verbos, né? E complemento, o, lo. O menino era o artilheiro do time, mas ele não marcou nenhum gol no campeonato. Então, vocês vão fazer isso nessa frase. Observe a tirinha abaixo para realizar o exercício proposto. É verdade que nesta loja tem de tudo para o Dia dos Namorados? É. Trabalhamos com grandes marcas e temos uma enorme variedade de produtos. O que a senhorita está buscando? Busca um namorado sarado, bonitão, inteligente, com grana e não fumante. No período, trabalhamos com grandes marcas e temos uma enorme variedade de produtos. A quantas orações? Orações, eu vou ligar, está intimamente ligada com o verbo, tá? Eu vou saber o número de orações sabendo o número de verbos. E como ele se classifica? Composto por coordenação ou por subordinação? Que palavra liga as duas orações? A palavra e, na segunda tirinha, tem sentido de adição, explicação, oposição, conclusão ou alternância. Bons estudos, tá? Pessoal, prestem atenção, caprichem, tá bom? E até a próxima. Qualquer dúvida é só entrar em contato.